Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos unir os nossos corações essa noite na busca da luz. Vamos acalmar os nossos pensamentos e nos entregar a esse momento. É o nosso momento individual, né? Cada um está no seu momento. Então relaxa a mente, relaxa o corpo, agradece a Deus pela vida e vamos aproveitar ao máximo esta noite de luz, tá? Eu vou dar alguns avisos. Nós pedimos sempre que os celulares sejam silenciados para que não haja nenhuma interferência por ondas eletromagnéticas e também para não dispersar o nosso pensamento, né? Porque se entrar alguma ligação ali na hora, nós vamos ficar curiosos, né? Para ver o que tem ali. Então, para não dispersar os pensamentos, a gente silencia e quando acabar, a gente vê, né? O que está ali. A nossa casa abençoada, ela sobrevive de doações, né? Aqui não existem salários, então a gente precisa muito da colaboração de todos. A casa não é minha, não é dele, nem dela. A casa é de todo mundo, né? Todos nós usufruímos aqui da luz, do bem que existe aqui, da mesma forma, né? Da mesma forma como vocês se beneficiam, buscam aqui o melhor, nós também, nós que estamos aqui a trabalho também, né? Então nós precisamos muito, né, da ajuda de todos. Então nós temos algumas formas de contribuição. Nós temos o bazar, ele funciona na segunda-feira à noite, enquanto nós estamos aqui, e na quarta-feira ele funciona à tarde, da 1h30 às 4h30, e também nesse horário que nós estamos aqui, né? Então, nós aceitamos roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos, desde que estejam em boas condições, né? A caridade começa aí. Quando a gente vai doar alguma coisa, a gente precisa doar antes de ficar no farrapo. Concordam? Né? Tem que estar bom para o outro utilizar, né? Eu tenho que ter esse sentimento. Quando eu doar para alguém, aquela pessoa que vai receber, ela tem que sentir aquele calorzinho no coração. Nossa, que bonito, que legal, que útil, né? Então, sempre tem que estar em boas condições, limpinho, né? Tem que ser assim, aquela coisinha que você vai dar, a pessoa na hora ela já pode usar, né? Então, a gente tem o bazar, onde nós recebemos doações. Nós temos também um sistema de sócios, né, aqui na casa. Quem quiser se associar e doar qualquer quantia por mês, também existe esse sistema. Nós temos os quadradinhos do amor, que é um grupo aqui da casa que faz quadradinhos de crochê e montam mantas para bebês, né? Nós doamos para um hospital público, onde as mães ainda não têm condições, né, de adquirir, então a gente faz essa doação. Contamos também com o coração quente de vocês. Pode ser aquele novelinho novo que você compra lá na loja, ou pode ser aquele restinho de lã, tá bom? Então a gente aceita. A recomendação do Evangelho no Lar sempre, né? É cansativo toda semana ouvir isso, mas é muito importante, né? Que nós façamos, que nós levemos a palavra de Jesus para dentro do nosso lar, né? Porque dentro do nosso lar são os nossos maiores desafios. Ali é que estão as pessoas que nós precisamos aprender a amar de verdade. Então nós precisamos harmonizar aquele ambiente, né, que muitas vezes fica bem suscetível à negatividade, porque nós circulamos na rua, nós vamos ao nosso trabalho, nós convivemos com outras pessoas e muitas vezes estamos desarmonizados e nós levamos a energia negativa e os acompanhantes
negativos para dentro da nossa casa. Então é importante nós mantermos uma luz dentro do nosso lar, né? Aquela luz que traz amparo, que traz defesa energética, psíquica e espiritual. É muito importante, né? Se tem alguém que não saiba fazer, ali na secretaria também nós temos o roteiro. É muito simples. Ok? Falei tudo? Doação dos alimentos, né? Ah, também. Nós temos algumas famílias que recebem aqui da casa uma cesta de alimentos. Então, contamos também com a colaboração de vocês. Agradecemos em primeiro lugar, né? Porque todo mês essas pessoas estão recebendo a cesta, não estamos tendo nenhum problema. Então, que possamos continuar com esta tarefa bendita, né? Se nós temos o essencial, vamos auxiliar aquele que está passando por alguma dificuldade nesse momento. Tá bom? Então é isso, vamos nos preparar. Então eu convido vocês a fecharem os seus olhos e olharem para dentro de si nesse momento. Vamos fazendo uma respiração profunda e suave, várias vezes. E quando solta o ar, solte o seu corpo. Solte as pernas, solte os braços. Tranquilize o seu pensamento. Nesses instantes, o importante aqui é você. Então, deixe todo o seu peso do lado de fora. Relaxe. Visualize uma luz intensa, calorosa e sábia, descendo do alto e entrando pelo topo de sua cabeça. Esta luz amorosa te conhece muito bem, melhor do que você. Permita que ela circule todo o seu corpo, que ela visite cada órgão do seu corpo, cada célula, iluminando todo o seu ser, trazendo a renovação necessária, a renovação física. Relaxe o corpo, faça uma respiração profunda e suave e deixe a luz trabalhar no seu corpo. Agora vamos elevando os nossos pensamentos o mais alto possível. Vamos inflando os nossos corações com um sentimento de gratidão profunda a Deus pela oportunidade da vida. Que sejamos merecedores do seu amor, da sua sabedoria, da sua paz. Mestre Jesus, aqui nos colocamos como instrumentos do amor. Que eu seja um canal da sua luz amorosa. Eu aceito de todo o coração a sua paz e a sua alegria. Que as palavras que virão ao meu encontro hoje venham na verdade de encontro a tudo aquilo que eu preciso transformar em mim. Que eu tenha humildade, determinação e força para fazer todas as transformações e segui-lo passo a passo, de mãos dadas, na tua luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, com muita alegria, nós vamos receber nosso amigo Aidar, que vai nos presentear com palavras de luz. Boa palestra a todos. Muito obrigado. Eu tenho todo esse poder que você falou, hein? Boa noite a todos. Eu estou vendo gente com sono, bocejando. Só porque eu vou fazer a palestra hoje, gente? Ah, para. Vamos pôr um pouquinho mais de alegria. Me fez lembrar uma coisa na escola, quando a gente estava lá na escola e ninguém queria sentar na frente. Olha quantas cadeiras tem aqui. O fundão tá cheio. Mas por quê? Vai ter sabatina, como falava, vai ter prova, né? Vou fazer perguntas? Não vou, né? Então, as cadeiras da frente aqui não fazem nada, não. Mas vamos lá, pessoal. Quem que está chegando hoje pela primeira vez? Vindo aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Nossa casa é uma casa recomeço, né? Uma casa que procura atender as necessidades de cada um. A gente aqui é apenas um instrumento. A espiritualidade nos ajuda, como ensina Kardec, né? E nos ajuda uns aos outros. E a nossa função é essa, né? Também de estarmos ajudando uns aos outros. Eu vou falar bastante, uns aos outros, porque tem a ver muito com o tema desta noite, que é o respeito a outro amigo, o respeito àquele que está do nosso lado, respeito aos outros, né? Aos meus que estão do meu lado. A gente costuma dizer aqui, né? Eu sei que cada um de vocês tem um problema, né? Ninguém chega aqui porque quer ou porque realmente achou a casa bonita, entrou e tudo bem, né? Todos nós temos. Nós não somos iguais nas mesmas situações. Eu que estou aqui, ou todos os que estão como tarefeiro, inclusive vocês, estão todos no mesmo processo de pedir ajuda, não é? Até nisso nós somos iguais. Olha que coisa interessante. Como as coisas, né? Um pode estar com um probleminha aqui, outro está com um probleminha lá, mas estamos buscando o quê? Algo que nos satisfaça, buscando a felicidade, como muitos costumam dizer. Vim buscar, né, a felicidade, eu estou buscando o meu bem-estar, eu quero ser feliz, eu preciso ter condições financeiras, enfim. Cada um tem a sua particularidade. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Olhem-se uns aos outros e nas mãos. O que vocês enxergam? Se puder olhar na mão do outro, melhor ainda. O que você enxerga? Dedos. E lá? É igual? Tem alguns que tem uns a menos, mas não tem problema. Mas se olhar para o nosso corpo, todo mundo é igual? É? Interessante isso, né? Vou pedir para vocês se aprofundarem mais ainda, né? Vamos nos olhar mais intimamente nas moléculas, nas células. Será que somos iguais? Hein? Sim ou não? Sim, somos. Por que nós somos iguais até nas moléculas, nas células? Porque energia, nós temos todos, habitamos um planeta com uma mesma energia. Olha que coincidência. Quando Deus, né, nós vamos colocar o Criador, quando nos criou, Ele nos criou todos iguais também, não criou? Simples e ignorantes. Não foi isso? Foi. Então, as diferenças
que cada um de nós trilhou foi por nossa própria conta e ordem. Eu quis ir pela, né, já ouviu falar da porta estreita e da porta larga? Talvez não, eu tenho certeza absoluta que todos que estão me ouvindo nesse instante, aqui em casa, no planeta, somos todos iguais, tendo uma similaridade de dificuldades muito próximas uma das outras. Se nós formos olhar e perceber, qual é o seu problema? Puxa, é parecido com o que eu tenho, é dor, é insatisfação, enfim, nós vamos falar um monte de coisa iguais. Então isso, se nós olharmos uns para os outros, nós vamos entender que nós também somos iguais nas dificuldades. Quem de nós é 100% feliz? Eu sou. Não, ninguém vai falar isso. 100%, que não tem nenhum problema. Tem alguém aqui? Não. Por quê? Somos iguais. Então nós somos iguais fisicamente. Olha, nem estou, né, fala-se das condições sanguíneas, tudo sangue, né? Tem o sangue azul, sangue não sei o quê, sangue vermelho. Nós temos 2 olhos, temos 2 bocas ou não? Uma só. Uma. Existem planetas que a parte física não é igual à nossa. Existem planetas, por exemplo, que eles volitam. O que é volitar? É voar. Eles precisam das pernas? Não. Então, eles não precisam se arrastar como nós. Porque nós nos arrastamos no planeta. Nós não engatinhamos no planeta. Somos presos aqui, prisioneiros. Então, cada planeta tem a sua condição física adequada à energia que consiste naquele planeta. Então, eu sou igual naquele planeta? Fisicamente, não. Agora eu vou perguntar, em espírito também somos? Somos. O que nos diferencia se eu estou num planeta onde eu me arrasto ou num planeta onde eu volito? Qual a diferença? Por que ele está num planeta lá que ele não precisa nem de um carro voador para se deslocar? E eu preciso, né, de perna, preciso de automóvel. Qual a diferença disso? Evolução, perfeitamente. A única diferença que existe entre nós é a evolução de cada um. E como assim a evolução? As minhas condições morais. Nós, sem medo de falar, todos nós optamos pela porta larga. Estou falando algo que está machucando alguém? Não, porque também eu estou nessa, né? Então, eu posso falar isso à vontade, porque somos iguais. Se eu for para a China, é igual. Vai ter uma característica lá diferente de um de outro, mas somos iguais. O preto, branco, amarelo, azul, todos somos iguais neste planeta. E as nossas questões morais são iguais ou parecidas. Muito parecidas. Por quê? Tanto existem planetas superiores ao da Terra, como existem planetas inferiores. E eles, quando sabem que nós aqui temos tudo isso, ficam com inveja da gente. Também. Porque nós evoluímos também. Nós conseguimos evoluir num período longo da Terra, nós evoluímos. Este planeta, ele era um planeta primitivo na sua origem. Nós éramos muito mais carrancudos, comíamos coisas, né? A nossa evolução foi muito, muito longa aí, né? Mas conseguimos alcançar, o planeta alcançou uma condição de quê? De provas e expiações, que já é um grande sucesso para nós. Agora, aquele que está lá no inferior, ele está numa condição ainda primitiva, né? Então ainda ele precisa evoluir bastante. Mas por que ele está lá? O espírito dele é igual ao meu em questões morais? Não, são piores. Piores do que o nosso, imagina só. Então, as questões de igualdade lá são iguais também para aqueles que estão no inferior. E as questões morais de evolução, quem está acima de nós,
também são iguais. Então nós temos que nos conformar que nós somos iguais. Tem o rico, o pobre, tem o bonito, o feio. Isso é questão simplesmente de nós evoluirmos e aprendermos com essas diferenças. Mas o que Jesus colocou no capítulo 11, amai-vos uns aos outros como eu. Por que este cara chamado Jesus nos falou isso? Vamos lá. Se até nas células, das questões, da minha questão celular é tudo igual, né? E o que muda para mim são as minhas questões morais, eu tenho meus problemas parecidos com esses, que são parecidos com aquele, certo? Eu tenho uma família, um núcleo. Os pensamentos do meu núcleo familiar são parecidos? Não. São muito parecidos. Sabe por quê? Foi bom você ter falado isso. Porque se não fosse muito parecido, nós nos estaríamos nos degladiando, matando um ao outro, dando pancada um no outro. Então, se já em família nós temos dificuldades, quiçá eu colocar um tailandês dentro da minha casa, vai. Acho que estão bem longe. Com costumes diferentes, com tudo diferente, com pensamento diferente. Será que vai dar certo? Depende da condição moral dele, tudo bem. Mas o que a espiritualidade ela faz com a nossa a parte científica de nós reencarnarmos aqui na Terra? A similaridade, para que nós possamos nos dar bem. Família, eu preciso, gente, até o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda tem que ter algo em comum comigo. Tem que ter alguma coisa que bate, porque senão sai choque. Não sai? Dá choque lá. A mesma condição existe o macro. Então eu sou família, parentes, tio, avô, tal, aquela condição toda. Temos nós no nosso bairro, na nossa rua. No nosso bairro, a gente não fala assim, puxa, parece que eu vi aquela pessoa outro dia. A fisionomia, nossa, tem alguma similaridade. Nós conseguimos nos dar bem de certa forma, no bairro. Aí eu vou para a cidade. Essa similaridade, ela se começa a se distanciar. Tá certo? Mas a essência continua a mesma, física. Somos iguais, com as mesmas necessidades, com tudo aquilo que eu preciso. Por que então essa ciência espiritual coloca-nos dessa forma? Para nós aprendermos a evoluir e ajudar uns aos outros. Então, quando eu estou pai, e tem aquele que está como filho, alguma coisa existe nessa condição para que eu possa evoluir junto com aquela criatura. E assim sucessivamente, tá bom? Então vamos colocar essas explicações como uma questão de guarda-chuva maior, tá bom? Onde a gente tem essa similaridade. Quando o tema da noite se refere ao respeito ao próximo, para que eu tenho que respeitar o próximo? Né? Por que Jesus colocou que eu tenho que amar o próximo? Sabe para quê, gente? Para eu alcançar aquele planeta onde eles volitam. Eu vou dar um exemplo triste meu que aconteceu comigo hoje de manhã, né? Do respeito ao próximo. Eu também sou falho, viu, gente? Não é porque eu estou aqui, sou uma pessoa que não cometo um deslize. Cometo também, tenho minhas falhas e procuro da mesma forma me corrigir. Saí de casa, fui pôr combustível hoje, fui pôr a gasolina no posto. Dou de cara com um aumento lá logo às 7 horas da manhã. Né? Um aumento na gasolina. Eu fiquei assim, revoltado com aquilo. E comecei a reclamar com os funcionários. Eles têm culpa? Eu despejei toda a minha raiva em cima daqueles 2 funcionários que estavam lá, porque eles aumentaram a gasolina. Não foram eles. O que eu quero dizer com isso? Depois que eu fiz, depois que eu me dei conta,
eu falei, Aidar, o que você está fazendo? Você vai fazer hoje uma palestra, né? Mais ou menos. O que você está fazendo aí? Você desrespeitou o próximo. Por quê? Se o cara chega lá, 6 horas da manhã, já, né? Pegou o ônibus cheio, teve todo aquele processo, até chegar lá no posto de gasolina, e chega o bonitão lá e começa a dar bronca no preço da gasolina. Ele fala, senhor, sou doutor, né? O senhor tem razão. Não, mas como é que pode? É ele que vai resolver o problema? Não, não vai ser ele que vai resolver. Tem outras formas de resolver esse problema. Não é despejando a minha raiva em cima do frentista. Então, o que eu fiz? Eu desrespeitei ele. Eu fui amigo dele? Não. Eu bombardeei ele com toda a minha raiva, com toda a minha força, com os meus pensamentos, gente. E eu fiz isso num ser que tem o quê? Ele é igual a mim. Ele tem as mãos, ele tem os pés, ele tem a condição morfológica dele todinha igual a minha. Cabelos, tudo igual. Estamos com os mesmos problemas. Ele tem problema como todos nós temos? Tem, com certeza. Mas ele não precisa ouvir os meus desrespeitos com ele. Jamais. E nem nós, com quem quer que seja do nosso lado. Então, quando o tema respeite o próximo, nós estamos desrespeitando a nós mesmos. Por quê? Lembra da essência? A energia? Somos iguais. Somos todos filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus. Temos todos perna, cabelo, tudo igualzinho? Tudo igualzinho. Tem os mesmos problemas? Tudo igualzinho. Se eu sou igual, por que eu vou apontar meu dedo para o meu próximo, apontando os erros dele? Então, eu estou dando toda essa volta, e só faltam 5 minutos para eu terminar, para dizer o quê? Que nós temos que, antes de fazer, ou de falar, ou de queixar-se de alguém por alguém, nós temos que fazer o quê? Nos colocar no lugar dele. Vocês já devem ter ido algumas vezes em uma repartição, ou vão lá ser atendidos por algumas pessoas. Vamos supor, vai lá na telefone, lá na Vivo, vai por aqui, desculpa aí. Aí os funcionários trabalharam, chegaram lá às 7, 8 horas da manhã, estão fazendo os atendimentos. O que mais ela pode ter ouvido aquela criatura o dia inteiro? Reclamação. Que faltou isso, não sei o quê. Aí eu chego lá às 6 horas da noite. Você imagine como é que está aquela funcionária ali, trabalhou o dia inteiro ouvindo, porque é fato, a gente tem nós somos desse jeito, temos que nos corrigir. Então, um monte de gente despejou um monte de problema, é problema técnico, ela está lá, ela vai tentar solucionar, e ela também é um ser humano. Aí eu começo a falar alto com ela, e aí ela também já não aguenta mais, e começa a ter uma discussão. Mas eu não me coloquei, quando a gente percebe que o meu assunto é um assunto muito complicado, eu não posso chegar e querer desmontar tudo em cima dos meus problemas, em cima daquela criatura, daquele ser que não tem culpa de nada. E mesmo se tivesse, se foi ela o causador de tudo isso, eu tenho que ser um pouco mais o quê? Compreensível, tolerante. Temos que tolerar o próximo, tá certo? Para quê? Porque nós somos iguais. Se eu cometi um engano, quem já cometeu erro aqui? Eu já cometi um monte de erros, já falei mal, já cometi erros incríveis. Com certeza, a gente faz isso constantemente. Você imagina se tem alguém do nosso lado lá, ô meu filho, você errou. Se eu toda hora cometendo erro, como que eu tenho, como é que eu posso apontar para o outro o erro dele? O erro dele se parece com o meu? Nem sempre, mas é muito parecido. Quase sempre. Né? A nossa intolerância. Quase sempre. A nossa intolerância. As condições que eu tenho, às vezes, não bate com aquela pessoa. Então, nós nos tornamos, né, individualistas nas questões pessoais. Né? Individualistas. Eu sou o rei, eu sou a verdade e a luz. Né? Eu sou, né, e quem está do meu lado
não está na minha condição, né? Então entra a humildade, entra o respeito ao próximo. Mas aí vem a grande pergunta: para que eu preciso respeitar o próximo? Para ser respeitado. Muito bem, para ser e é assim que a gente tem que ser. Eu respeito para ser respeitado. Damos o respeito para receber o respeito. Ótimo. E o que ocorreu neste respeito que você deu e o respeito que você recebeu? Amor. Houve o que ali? Olha que coisa bonita que houve. Houve uma interligação psíquica e energética, porque é energia. Isso é fato. É energia que eu respeitei e tive o respeito. São energias mentais que nós passamos um para o outro. Se eu desrespeitar, ou falar mal, ou xingar, ou qualquer coisa, cometer qualquer erro de falar mal do outro, de uma certa forma, na minha consciência, vai estar registrado lá que eu também sou um pouco parecido. Mas energeticamente, eu mando uma coisa negativa para aquela pessoa, e o que a ciência nos mostra? Que ela volta. E aí eu recebo tudo aquilo que eu falei para aquele que eu não... Então, vocês percebem, gente? Eu mando uma energia negativa, recebo uma energia negativa. Se eu mandar respeito, volta o respeito. Por quê? A compatibilidade entre nós, mental, corporal, nós somos compatíveis. Agora, se eu mandar uma mensagem por uma flor, ela responde, mas de uma forma diferente à nossa percepção. Agora, nós humanos somos compatíveis. Então, a energia, os pensamentos, as condições que nós temos são muito parecidas, iguaizinhas, energicamente. Então, quando Jesus coloca, respeita o teu próximo, veja lá o que você vai fazer para ele, porque você está fazendo para você mesmo. Então, entender a questão energética, tudo que nós pensamos, tudo aquilo que nós agimos, tem energia. Boa ou ruim. Então, é algo que a gente precisa iniciar esse processo de recuperar, de nos recuperar. Porque nós, quando Deus nos criou, nós nos desviamos nessas questões morais no decorrer da nossa existência na Terra. Nesse período, nós fomos nos desviando. Alguns conseguiram melhorar, outros regrediram. Mas de uma forma, nós que somos iguais aqui, né? Nós entramos pela porta larga. Cometemos o nosso erro? Bom, estamos recuperando, estamos aqui, estamos ouvindo. Até aqui dentro desta sala tem que haver uma sincronia, senão também nós não íamos dar certo. Então, no ônibus, no mesmo condução lá fora, há uma sincronia. Dentro de uma empresa há uma sincronia, há os afins, a gente se agrupa, nós temos afins, né? Para quê? Para nós melhorarmos, para nós evoluirmos. É nos dado essa condição para eu evoluir. Então, não é justo que alguém lá, um cientista, os nossos cientistas espirituais, tiveram todo um projeto, né? Macro e mínimo, e o micro, para que nós pudéssemos estar pertinhos uns dos outros, exatamente para que eu melhore a minha condição e respeite aquela condição. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? No meu bairro, na minha cidade, onde eu trabalho, aonde quer que seja, no meu planeta, onde eu ainda estou aqui, o respeito, ele é uma carta de apresentação, né? Você se apresenta numa carta com o seu respeito, com a sua educação, com a sua, às vezes, a humildade. São lições, gente, que nós temos assim, não sei se todos estão acostumados, né,
a ter sempre essas lições, né, que a gente vai falando aqui. Mas é porque nós somos muito teimosos. Quantas vezes vocês acham que eu já falei sobre isso? Várias vezes, como palestrante, já falei várias vezes. E eu não cometi um erro hoje? Mas eu cometi, mas eu pelo menos estou me autocorrigindo. Eu reconheci que eu fiz alguma coisa errada. O ruim é quando a gente faz e não sabe que está fazendo coisa errada. Mas eu estou... E acha que não fez. E acha que não fez. E se acha que você está correto e o outro está errado. Então, quando você se auto-percebe que fez algo errado, coloque-se no lugar da mais humildade possível. Recue. Porque você cometeu um erro. Né? A gente precisa aprender isso. O respeito ao próximo, assim como o próximo me respeita, onde as energias, né? Eu não sei como é que foi o dia daqueles dois lá, mas a minha energia logo de manhã para eles não foi nada legal. Não foi boa. Na hora lá eu demandei uma bronca para eles lá, né? Que eu peço até desculpas por isso. Mas nada é impossível, nada é difícil. Nós estamos aqui aprendendo para nós evoluirmos uns com os outros. Deus nos colocou, nos fez e nos colocou em conjunto para que um possa ajudar o outro. Tenho uma amiga, sou casado, tenho a minha esposa, tenho meu marido. Por que vocês estão juntos? Para aprender. Nós estamos lá para evoluir juntos. Nós estamos com o tio, com a avó, com quem quer que seja. Ele vai nos mostrar coisas erradas e corretas. E eu estou aprendendo com essa situação. Para quê? Para eu evoluir, para eu poder, pelo menos, me manter neste planeta. Vocês já pararam se nós tivermos, nem todos, né? Nós não somos iguais moralmente. Isso é importante, gente. A minha questão moral é diferente da sua, daquele, de todos nós. E eu não posso me igualar àquele que cometeu e comete erros e não está procurando se corrigir. Ele é uma questão dele, é um problema daquela pessoa. Então, eu não posso me igualar a ele. Se eu estou procurando minha evolução, e Deus me dá todas as oportunidades do respeito, de ajudar, da caridade, do amor, por que eu não vou seguir isso? Por que eu não vou caminhar pelos ensinamentos que foi me dado, para que pelo menos, como eu estava dizendo, eu consiga ficar neste planeta? Porque ele está se transformando. Ele iniciou primitivo, veio para provas e expiação e vai se tornar um planeta de recuperação. Se eu não estiver adequado a este conceito de recuperação, onde o mal, hoje o mal ele está, e o bem estão mais ou menos aqui no planeta 50-50, né? Tá, às vezes dá uma subida, caída, mas o de recuperação é 70 a 80% bem e 20, 30% mal. Então, nós deixamos aquela condição que nós tínhamos e aprendemos, evoluímos em deixar o mal de lado. Ou reduzimos ele de uma forma para a evolução. Por quê? Eu sou sincero, eu não quero voltar para o planeta primitivo. Vocês querem? Nós já temos mais ou menos, a gente já sabe como que foi isso no passado, né? Aprender ainda, né? Os bichos comendo a gente comendo bicho, com sede, com fome, com fogueira, com caverna. Lembra disso? Alguém lembra? Eu lembro. É só eu querer, eu vou lembrar, porque eu vim de lá. Eu vim das cavernas, né? Então nós viemos. Uns, outros não vou aqui generalizar, tá bom? Mas nós, se chegamos aqui num estado do planeta primitivo, eu posso ter vindo de um planeta também de provas e expiação, tá? Eu não generalizo isso, mas é uma grande probabilidade que nós evoluímos juntos com o planeta. Então, eu tenho ali muita coisa que eu conheço. Eu conheço a Terra, eu sei que ela me dá
me dá o meu alimento, a água me dá mata a sede, o fogo, né, me aquece. De onde que eu aprendi tudo isso? O meu organismo, ele é uma energia, não é? De onde que ele aprendeu tudo isso? Nós somos animais racionais. O animal, o irracional, ele tem as suas reações animalescas, irracionais. Mas ele sabe do fogo também, ou ele sabe que ele aprende com o quê? Com os erros. E nós aprendemos com os nossos erros. Fato. Então, eu não quero voltar para esse estado primitivo. Não, eu não quero. E estou aqui, né, nós estamos nos colocando para ajudar uns aos outros. Então, um dos caminhos que Jesus nos ensinou é amar, é ensinar, é passar o que você pode passar para ajudar aquele que está precisando. E isso não é só o meu papel, é de todos. Porque na minha casa tem aqueles que não vão aceitar 100% o que eu estou falando. O meu vizinho também não, cada um tem uma forma diferente. Mas terá aqueles que vão ter ouvidos para ouvir e vai captar. Tem outros que não vão. Cada um está no seu momento hierárquico, está na sua evolução. Então nós temos que respeitar, como Jesus nos respeitou. Quando Jesus chegou aqui na Terra, a luz dele era tão grande, que ele não poderia, ele ficou um bom tempo na espiritualidade, se preparando para acoplar um corpo adequado para ele. Porque a força energética dele era imensa, gente. Imensa. Ele não cabia. Tinha momentos que Jesus volitava, ele flutuava. Eu não vou entrar nisso porque meu tempo acabou. Mas ele foi um dos seres mais humildes que já passou pela Terra. Foi o que mais, a luz dele, ele teve que apagar praticamente a luz para ser igual a nós e nos ensinar. E é o que a gente precisa fazer também. Quando a gente precisa ajudar alguém, não precisa mostrar autoridade, não precisa mostrar superioridade, né? Humildade, para que a pessoa sinta acalentada naquele momento. Já pensou, vem aqui um advogado falar comigo, você não sabe sobre os direitos, não sei o que lá, né? Colocar o que ele tem de potencial para cima de quem não entende nada. O senhor está dizendo, está certo. É isso mais ou menos que eu quero dizer. Cada um de nós tem as particularidades, mas nem todos sabem o que eu sei. E quando eu sei muito de alguma coisa, eu ensino ao outro, não vou guardar para nós. Gente, obrigado pela atenção. Eu espero que tudo isso que foi dito, né, possa estar bem guardadinho na nossa consciência e que nós possamos, aos pouquinhos, na medida que a gente vai errando, que vai acontecendo os exemplos, nós vamos ter naquela campainha que fala, opa, errou, precisa se corrigir. É assim que a gente cresce, é assim que nós evoluímos, tá bom? Muito obrigado a todos e eu espero que, né, a gente possa ter outras oportunidades para falar, para comentar e estaremos aqui novamente na segunda-feira. Oi? Desculpe a vez. Não, aqui não precisa desculpar nada. É gostoso, às vezes, a gente interagir. Isso é muito bom. Tá certo? A pergunta de um ajuda a esclarecer o outro. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o encerramento também da noite. Convidando-os novamente para uma reflexão do que foi dito, descruzando os braços, as pernas, agradecendo por este momento tão importante de nossa passagem aqui na Terra, que possamos levar conosco os ensinamentos em nossa consciência, que possamos a cada dia buscar a nossa melhora íntima, a nossa melhora moral, que nós possamos enxergar no próximo alguém muito parecido comigo, que eu possa compreender, ter tolerância naquele que está do meu lado, que está na minha frente, enfim, nos momentos que eu estarei vivendo nesse momento. Que eu possa entender cada um, que eu possa compreender a natureza de cada um, com respeito, com amor e tolerância. Eu agradeço a Jesus, eu agradeço, nós aqui agradecemos, melhor dizendo, aos nossos irmãos de luz,
da espiritualidade, que nos deu esta oportunidade tão gostosa, né? Tão importante para cada um de nós, do nosso crescimento. E diante disso, nós só podemos dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, roga por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Muito obrigado a todos. Desejo também aos nossos irmãos que estão aí na internet, que possam receber esta corrente de luz, estas vibrações que tenho colocado do lado aí de cada um de vocês, o copinho de água, para que da mesma forma vocês possam, através da energia da água, saborear todo esse momento que aqui tivemos, desejando a todos uma boa noite e um bom regresso para cada um de vocês. Que assim seja.